Fala pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre dividendos, que é algo que muitos investidores amam tanto, gostam tanto, e aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns pontos. Então a gente vai entender aqui de onde é que vem os dividendos, a gente vai ver aqui ações que pagam dividendos e ações que não pagam dividendos, por que isso acontece, né, qual é melhor, então vai ter uma explicação aqui. E por fim aqui eu vou mostrar 3 exemplos, né, 3 ações de empresas pagadoras de dividendos, certo? Então vai ser uma coisa nesse ponto aqui, né? Então, passando aqui para o primeiro ponto, é de onde é que vem os dividendos. Então é bem comum, talvez você até já tenha visto, uma notícia como essa, né? Banco do Brasil registra lucro acima do esperado e anuncia pagamento de dividendos. Então, anuncia pagamento de dividendos. Então, notícias aí de pagamento de dividendos são bem comuns aí no mercado de bolsa de valores. Então, você vai ter várias ações, né, que em determinados momentos vão ficar pagando ali dividendos para os seus acionistas. Então, talvez você até já tenha recebido, né, se você já investe, talvez você até já tenha recebido dividendos, ou talvez no futuro aí, se você começar a investir, você também vai começar a receber. E aí essas notícias aqui é bem comum de você aí ver espalhadas na internet, né, e acontecendo com o passar do tempo. Mas, né, de onde é que vem esses dividendos aqui que as empresas pagam, né, que elas anunciam? Então, pra gente entender aqui, eu fiz um quadrozinho aqui, né, pra gente entender melhor de onde é que surgem esses dividendos. Porque, ao contrário do que algumas pessoas acham, né, o dividendo ele não é brinde, não é um brinde que a empresa chega lá e dá para os seus investidores. Então, de onde é que surge esse dividendo? Então, o primeiro ponto aqui, como o dividendo não é um brinde, ele tem que vir ali da empresa. Então, a empresa, para pagar dividendos, ela tem que ter resultado. Então, aqui como exemplo, eu coloquei aqui uma empresa, né, que ela tem um lucro aqui de 1 milhão. Então, nessa empresa hipotética aqui, ela foi lá, vendeu os produtos dela e teve um resultado aqui de 1 milhão de reais. Né? O lucro dela aqui foi de 1 milhão de reais. Então, esse lucro que a empresa tem, ela vai poder pegar ele e distribuir para os seus acionistas. Então a empresa vai lá e distribui o lucro para os acionistas dela, né, para os sócios daquela empresa. E lembrando, né, é bom até recapitular, que quando você compra uma ação, quando você investe em ações, você está se tornando sócio daquela empresa. Você está se tornando dono daquela empresa. Mesmo que seja só um pedacinho ali, você vai se tornar sócio dela. Então, por consequência, né, quando a empresa tem resultado e ela distribui esse resultado, você vai receber também, porque você é um dono daquela empresa, mesmo que seja minoritário. Então, a empresa faz isso, ela tem o lucro dela e ela distribui para os seus acionistas. E aí, nesse caso, se você tiver a ação da empresa, você vai ter ali o dividendo caindo na sua conta da corretora. Então, lá na conta da corretora, esse dinheiro vai ser enviado para você, né? E aí você vai poder fazer o que você quiser com ele, né? E aí, é bom até lembrar que o mais interessante é que, principalmente no início da sua jornada de investimento, no início, o interessante é que você pegue esses dividendos que você receba e você não gaste ele. Você não vai pegar esse dinheiro e comprar, sei lá, uma sandália, uma televisão. Não vá gastar esse dinheiro. O mais indicado para você, que está no início, né, que está construindo seu patrimônio, é que você pegue esse dinheiro, esse dividendo que você recebe e você sempre reinvista. Né? Você sempre compre mais ações. Porque dessa forma, você fazendo isso, você vai cada vez mais acumular mais patrimônio. Então você com mais patrimônio, com mais ações, você vai cada vez mais o quê? Receber mais dividendos. Então o interessante aí no início é que você pega os dividendos que você receba e reaplique, né? Você vai lá e reinvista esse dinheiro. Então, já entendemos aqui de onde é que vem os dividendos. A empresa ela tem um resultado, ela tem um lucro ali e ela distribui esse dinheiro para os acionistas, né? Para quem tem ações daquela empresa. Aí é bom lembrar aqui um ponto que, vamos supor que esse lucro que a empresa teve, né? Teve 1 milhão de lucro aqui, nesse exemplo. A empresa não necessariamente precisa pagar todo esse lucro aqui como forma de dividendos. A empresa, ela escolhe. Ela pode, por exemplo, pagar 500 mil só. Então ela teve um lucro de 1 milhão, ela poderia pegar 500 mil e investir na própria empresa, abrir loja, comprar maquinário, e aí os outros 500 mil ela poderia dar como dividendo. Ela poderia dar só, por exemplo, 300 mil, né? Ou, como eu falei, né, ela pode dar todo o dinheiro que ela ganhou, né? Ela pode dar 1 milhão de dividendos. Então a empresa, ela não é obrigada a dar aquele valor de lucro que ela teve total ali para os acionistas. Ela escolhe ali a porcentagem, né, que vai ser distribuída para os seus acionistas. Então entenda isso também. Então passando esse ponto aqui, a gente já entendeu de onde é que vem os dividendos, né, que não é brinde. E aí a gente vai entender por que os investidores eles gostam tanto, eles amam tanto aí os dividendos. Então eu até coloquei aqui 2 prints do meu celular aqui, né, de dividendos que eu já ganhei. Então aqui tem 2 prints, claro, eu já ganhei mais dividendos, mas eu coloquei aqui 2 para a gente entender. Então, por que os investidores eles gostam tanto de dividendos? Porque o dividendo, como eu falei, ele cai na sua conta lá. Né? Você vê aquele dinheiro saindo do mercado e entrando na sua conta. Então, isso acaba dando uma sensação boa para alguns investidores. Né? Que ele vê ali o dinheiro entrando. Então, é como se fosse aquela sensação de um aluguel. Né? Você tem uma casa e você recebe aquele aluguel. Então, os dividendos é bem parecido. Então, por esse motivo, né?
um dos motivos pelos quais o investidor gosta tanto de dividendos, alguns investidores gostam tanto de dividendos, é justamente por isso. Porque ele vê aquela recompensa ali, ele vê aquele dinheiro ali entrando na conta dele. E além disso também, principalmente para investidores que já são de maior porte, que recebem ali valores maiores, o dividendo ele dá um fator tributário melhor para ele, né? Por quê? Porque o dividendo não é tributado, né? Pelo menos no momento que eu tô gravando o vídeo, não. Então, para investidores que já têm uma quantia grande, o dividendo também acaba entrando para ele de resultado sem ele pagar imposto, né? No caso, se ele fosse vender as ações, ele pagaria imposto e nos dividendos ele não vai pagar imposto, porque é isento. Então, tem esse mecanismo também aí, que acaba fazendo com que alguns investidores também gostem muito de dividendos. Mas o dividendo ele não é brinde, como eu falei, ele sai do resultado da empresa, certo? E agora a gente até falando desse ponto, a gente vai entrar aqui sobre a ideia de ações que pagam dividendos e ações que não pagam dividendos. Que é um assunto aí, vamos dizer assim, que às vezes gera algumas, vamos dizer assim, brigas, não é nem brigas, mas gera certo conflito de pensamento, né? Então tem algumas pessoas que só compram ações que pagam dividendos, tem outras empresas, ou tem outras pessoas que só gostam de empresas que não pagam muito dividendos. E o que acontece? Quando você vai comprar uma ação, quando você vai investir em ações, o filtro de dividendos, ele não deve ser um filtro para você que seja, vamos dizer assim, 100% exclusivo. Pode até ser, se for sua estratégia. Mas você tem que entender, como eu falei, né, de onde é que surge os dividendos. Ele vem aí do resultado da empresa. E a empresa, ela pode pegar esse resultado dela e às vezes não distribuir para você, mas ela pode reinvestir para crescer o negócio dela. Então, os dividendos, nem sempre uma empresa que não paga dividendo é uma empresa ruim. Você vai ter algumas empresas que não pagam dividendos porque elas estão crescendo bastante. Elas estão ali crescendo muito e ela precisa do dinheiro para crescer. Então, tanto empresas que pagam dividendos quanto empresas que não pagam, pode ser ótimas opções para você investir. E vai ter empresas que pagam muito dividendo que não vão ser boas empresas, certo? Então, até para ficar mais claro essa ideia, eu vou botar um exemplo aqui. Então, imagina que você tem uma empresa que ela já é bem robusta, já é grande no mercado dela, ela já gera bastante caixa, o negócio dela é bem resiliente e ela já gera muito dinheiro. E ela não consegue gastar todo esse dinheiro para investir, para crescer mais. Então, sobra muito dinheiro ali no final do dia, sobra muito dinheiro no caixa dela ali das operações dela. Então, essa empresa ela vai lá, pega esse dinheiro e paga dividendos para os acionistas. Paga muito dividendo para os acionistas. Nesse caso, se você investir nessa empresa, a tendência é que você tenha ótimos resultados. Porque ela é uma empresa, sei lá, vamos supor que ela tenha vantagens competitivas, ela não precisa de tanto dinheiro ali para crescer, né? E aí sobra muito caixa e ela paga para você muitos dividendos. Então isso seria um ponto positivo. Provavelmente se você investir nessa empresa, você vai ter bons resultados. Mas por outro lado, vamos imaginar que tem uma empresa, né, uma ação, que paga muitos dividendos. Né? Só que essa ação, ela tá ali em declínio. Então ela não está investindo em máquinas, ela não está abrindo loja, abrindo indústria, né, abrindo fábricas ali, plantas. Então ela está em declínio ali, é uma empresa que está só decaindo e por isso que está sobrando dinheiro ali. Porque ela não está investindo muito, não tem para onde investir, está em declínio. Então essa empresa, apesar de estar te pagando muito dividendo naquele momento, ela pode ir à falência. A tendência é que se você investir nela, você perca dinheiro. Porque a tendência dela é ir à falência, né? Quebrar. Então essas empresas normalmente, às vezes, pegam dívidas, muita dívida, fazem follow-on e ainda pagam muito dividendo. Então, essas empresas aí, em declínio, mesmo ela pagando dividendos em alguns momentos, se você investir nelas, você vai acabar perdendo dinheiro. Um exemplo até bem claro disso foi a Oi, né? Lá em 2012, 2013, ali mais ou menos, a Oi pagava bastante dividendos. Só que, se você for olhar, ela estava em declínio, não estava conseguindo ter uma operação boa, né? Estava cheia de dívidas, foi se endividando cada vez mais. E aí você vê que o investidor que fez o investimento lá em 2012, né, mesmo a empresa pagando muito dividendo lá, naquela época, acabou tendo um resultado péssimo. Então, o dividendo você tem que olhar dessa forma. Você pode ter uma empresa que paga dividendos que é ótima para você investir, e você pode ter uma empresa que está pagando dividendos que vai ser ruim para você, né? Que com o passar do tempo ela vai te dar, vamos dizer assim, dor de cabeça, prejuízo. E no lado das empresas que não pagam dividendos, é a mesma coisa. Você pode ter, por exemplo, uma empresa que ela não paga dividendo, mas ela está crescendo loja, está abrindo várias lojas, está abrindo fábricas, está abrindo novas plantas, está criando novos produtos, né, lançando novos produtos, investindo em marketing, está aumentando ali a receita dela, ela tem alto retorno sobre investimento, é uma empresa que tem vantagens competitivas ali. Então essa empresa, ela para fazer isso, para ela crescer, para ela fazer esses investimentos todos que eu falei, ela vai precisar de dinheiro. Ela não vai poder pegar o dinheiro e distribuir para você como dividendos. Ela vai pegar esse dinheiro e investir na própria empresa. Então isso vai ser ótimo também. Se você investir numa empresa dessa, a tendência é que você ganhe muito, muito dinheiro. Porque ela vai, principalmente se a empresa tiver alto retorno sobre investimento, ela vai gerar muito valor para você e futuramente ela até pode pagar
muito dividendo, né? Porque ela vai crescer muito, gerar muito caixa e depois ela pode te pagar muito dividendo. Então, assim, essa empresa, se você investir, mesmo ela não pagando muito dividendos, ela pode te dar ótimos retornos, ela pode te deixar muito rico. Agora vai ter empresas, por exemplo, que não pagam dividendos, porque são empresas que estão tendo prejuízo, então são empresas que estão falindo. Então, nesse caso, são empresas que não deve, se você investir, você vai perder dinheiro. A tendência é que você perca dinheiro. Então, assim, dos dois lados, tanto empresas que pagam dividendos quanto empresas que não pagam dividendos, você tem que analisar o porquê, né? Por que essa empresa paga dividendos e as outras não? E essa outra não? Então é aí, você fazendo um filtro mais analisando a empresa em si, do que só o dividendo, você talvez tome decisões muito melhores. Então agora eu acho que deu para dar uma esclarecida melhor aí sobre ações que não pagam dividendos e ações que pagam dividendos. E falando aí das ações que pagam dividendos, como eu prometi, vou mostrar agora aqui 3 exemplos, né, de empresas que são aí pagadoras de dividendos, né, boas pagadoras de dividendos. E a primeira delas aqui é a Sanepar, que é essa empresa aqui, ó, como vocês podem ver nas fotos. A Sanepar, ela é uma empresa aí, para quem não sabe, que faz ali a parte de saneamento, né? É uma empresa do setor de saneamento básico. Então, é uma empresa aí que até tem boa parte das ações é do Estado, né? São do Estado ali, mas ela é uma empresa que, se você olha historicamente, ela conseguiu gerar bons resultados ali para os acionistas, né? Gerar valor para o acionista, e também ela tem um histórico de pagamentos de dividendos aí bem bacana. Então, é uma empresa aí, né? A primeira empresa aqui, pagadora de dividendos, certo? E a terceira empresa que eu vou mostrar para vocês, daqui a pouco, é uma das que mais paga dividendos. Então, aguenta aí. A segunda empresa aqui é uma bem conhecida, que é o Banco do Brasil, né? Quem aqui não conhece aí o Banco do Brasil, aquelas agências, né, no aplicativo. Então, o Banco do Brasil é um banco aí muito forte, né? Então é muito forte aí, principalmente no agronegócio, e é um dos maiores bancos aqui que nós temos no nosso país. Então, ele é outra ação aqui, outra empresa que também tem um histórico aí, gerou bastante resultado aí para os acionistas com o passar dos anos, e também tem um histórico de pagamento de dividendos bem resiliente ali. Então, é outra ação aqui, outra empresa que tem um histórico aí de pagamento de dividendos, né? Uma ação pagadora de dividendos. E a terceira e última, como eu falei, é uma das empresas aqui que mais pagam dividendos, que é a Taesa. A Taesa, para quem não sabe, é uma empresa aí que está no setor de energia e ela trabalha aí, vamos dizer assim, no nicho de transmissão de energia. Então, o nicho de transmissão de energia, vamos dizer assim, né? Se a gente colocar em nicho, é o setor ali que é a parte do setor que mais, vamos dizer assim, tem margem. Então, é uma parte do setor ali que tem mais vamos dizer assim, um resultado mais resiliente, mais previsível. Essa é a palavra, é mais previsível. Então essa empresa aqui, a Taesa, ela e outras também desse setor, elas conseguem gerar bastante caixa, elas conseguem ser bem previsíveis e ter resultados bem previsíveis e elas pagam muitos dividendos. Então a Taesa, por exemplo, aqui é um exemplo de uma empresa aí que historicamente ela conseguiu gerar bastante retorno para o acionista e também ela pagou bastante dividendos, né? Ela tem um histórico de pagamento de dividendos bem alto. Lembrando, né, que as ações que eu mostrei aqui não é uma recomendação para vocês comprarem, né? Não é recomendação de investimento, é mais para vocês verem aqui exemplos de empresas pagadoras de dividendos. E lembrando, né, que você tem que analisar aqui, mas não só o dividendo, mas procure analisar ali se a empresa é boa, se ela consegue ter fundamento, se aquela empresa é resiliente, se ela tem vantagens competitivas, se aquela empresa ela não está decaindo, né, não está vamos dizer assim, numa decadência ali, falindo, né? Então, lembre-se disso para você não acabar caindo aí em armadilhas. Então, eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado, eu espero que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, não esquece aí de deixar o seu like aqui embaixo, tem um joinha, só apertar aqui, não custa nada. E também se inscreva no canal, tem um botãozinho aqui embaixo também, de se inscrever no canal, que você me ajuda bastante, é de graça, não custa nada, você me ajuda. E também você acaba recebendo aí vídeos novos que eu postar e os outros vídeos aqui antigos com mais frequência. Então, aperte aí de se inscrever e eu vou terminando o vídeo por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.